Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesta quarta-feira e quem vai conversar com a gente para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário de mercado é o Rafael Mandarino, diretor da G-Resource Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Rafael, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite, é um prazer também. Peço desculpa de estar no carro hoje, mas estou voltando da fazenda, voltando aí do Goiás, né? Então, tive até a oportunidade de ver um pouquinho do campo, né? E ver o que está acontecendo, né? Nas lavouras por aqui. Mas hoje é um dia bastante movimentado, né? Conab, né? Muita mudança aí, principalmente um aperto no quadro de oferta e demanda. Você vê que a produção realmente está sendo questionada e deve continuar sendo questionada para frente, né? Então, eu acho que começa a trazer um certo alívio nessa mudança para os produtores, mas os preços, de fato, ainda não trouxeram uma resposta como deveria. Ao contrário, vieram puxando para baixo novamente, né? E aí, Rafael, para a gente ir entendendo um pouquinho toda essa movimentação de hoje, vamos começar olhando para esses números da Conab, né? Reduziu a safra das 162 milhões de toneladas esperadas inicialmente para 155,3. O que isso quer dizer para o mercado? Os produtores que acompanharam essa divulgação não gostaram muito desse número, né? Assim, eu vou novamente frisar o que a gente sempre tem que ponderar em relação à Conab. Isso não quer dizer que eu também não tenha o mesmo sentimento que muitos dos produtores têm quando eu visto a minha camisa de produtor. Mas eu tenho que ser um pouco cético em relação a essa análise e dizer a Conab ela olha para o momento, ela não olha para a projeção da safra final. É o que ela consegue explicar até aquele momento. Se a gente tem a condição de olhar para a Conab até aquele momento, é óbvio, ainda tem muita chuva acontecendo, muita lavoura que foi plantada depois do Natal, né? Muita lavoura que foi esticada até período de plantio em vários estados, por exemplo, no Goiás, que eu acabei de mencionar, a gente tem plantio prorrogado até dia 13 agora, né? Então, tem lavoura que falta toda uma estação de crescimento e, obviamente, né, ela não pode afirmar nada quantitativamente. É óbvio que já existem dados quantitativos, já existem colheita, né? Já existe como mensurar várias áreas e várias lavouras, que obviamente já vem mostrando um questionamento em relação ao tamanho dessa safra e a produtividade. Da mesma forma que aqui na Geosource a gente tenta fazer uma projeção, mas esse ano é um ano muito complicado, de acordo com a heterogeneidade de momentos de plantios, né? Então temos que tomar cuidado e todo mês trazer pelo menos uma revisão para que a gente possa trazer realmente uma análise completa, mais fidedigna e mais próxima de uma realidade para uma tendência, né? Eu lembro que no início da safra, a gente sempre trouxe, Guilherme, que 160 acima era muito otimista, né? Então, assim, trabalhamos sempre no primeiro momento com um número abaixo de 160, porque o clima já demonstrava isso. Então, a tendência agora, todo mundo está falando, calma, né? Assim, de uma hora para outra começou a se gritar demais no Brasil, eu sei de casos críticos, casos esdrúxulos, né, que existem, produtividades assim pífias diante do que se projetava no primeiro momento e que obviamente gera, né, um descontentamento. E o WhatsApp ele é muito bom em alguns momentos e muito ruim também pela ideia de alastrar, né, esse temor, esse desespero generalizado. É óbvio que quando o preço cai, aí piora ainda mais, né? O produtor ele fica mais aguerrido em relação a essa defesa, né? Então, eu não deixaria de ponderar um pouco para o lado da Conab, que ela deve continuar fazendo, porque ela vai continuar sendo pressionada, né, por todos os dados que estão saindo das lavouras. E, obviamente, esse aperto no quadro de oferta e demanda, porque não adianta só trazer um dado de lavoura, né? Meu número é 130, 140, 145, tá? Mas como é que você está fechando o quadro de oferta e demanda? Você precisou fazer o quê? Aumentou a produção em que ano para trás para encaixar? Você diminuiu o quê? Como é que você está trazendo? Porque eu não posso fechar um estoque, né, negativo, eu não posso fechar um quadro de oferta e demanda faltando, né, essas explicações. E no momento atual, diante do que está se demonstrando, né, a China estava bastante lenta, ela volta a comprar, né, mais cargos hoje, né, ou seja, a gente entende que ela está numa demanda, digamos, 66% da normalidade, né, do que deveria estar. Ela está muito lenta para o período. Isso também ajuda os preços a não reagirem como deveriam estar reagindo. Ela está esperando um USDA, é esse o nosso ponto agora.
após a Conab, há uma pressão forte para o USDA e uma Conab que ia cortar 3, 2 milhões, que seria dentro de uma ideia conservadora de corte. Ela cortou 5, opa, muito bom. Vamos ver o que está pressionado o USDA. Ele vai se alinhar com a Conab, ele precisa cortar 6 milhões de toneladas. Então, esse USDA, somado a todo, né, o desenrolar da safra também, e uma possível volta, né, de secura em algumas regiões, calor em algumas regiões do Brasil também, tá? Então, tudo isso vai continuar pressionando e a gente vai caminhar com esse janeiro para um fevereiro com mais pressão ainda sobre esses números, sobre essas agências. Óbvio que nós faremos as nossas revisões também e possivelmente a tendência continue caindo, né, e questionando essas produções, questionando essas produtividades nas diferentes áreas. Então, eu não deixaria de trazer essa visão. E da mesma forma, ela pressiona o quadro de oferta-demanda do milho. Você vê que ela reduz o milho e também reduz ainda mais a exportação, né, projetando uma exportação de 35. É uma exportação muito pequena, frente a uma ideia até de recomposição de estoque. Você vê que sobra um estoque um pouco maior, né? Ou seja, a Conab ela acaba virando um pouco mais conservadora. Lembrando que 76% das vezes, desde 2020, desde 2010, se não me engano, que tem a estimativa lá, a Conab ela erra 76% das vezes no relatório de janeiro. Esse milho ela subestima muitas das vezes. É óbvio que esse ano é um ano complicado, está se falando isso, mas é tanta mudança que pode acontecer nesses quadros de oferta e demanda no meio do caminho. Muito produtor já falando, não, se chegar a 80, 90, né, quem sabe os R$100 esse milho, vale a pena eu plantar, mesmo que eu tenha uma produtividade muito menor, e se eu plantar fora de uma janela, né, então tudo isso tem que ser levado em consideração e vai ser mês a mês para definir tudo isso. Então, voltando para a soja, antes de te abrir de novo, né, para você de repente puxar o gancho do milho, eu acho que a soja, Conab fez o que tinha que fazer no momento. Podia ter feito mais? Podia, claro que sim. Mas eu entendo, né, o corte um pouco mais ponderado para fechar um quadro de oferta e demanda com um pouco mais de cautela e esperar, obviamente, né, uma confirmação ainda maior nesse janeiro para avançar um pouco mais o percentual de colheita, que está atrasado, obviamente, vai continuar atrasado, como foi o plantio aqui no Brasil. E aí, Rafael, apesar dessa redução, né, a gente teve Chicago trabalhando em baixa hoje, quedas ali de 12, 13 pontos. O que puxou esses preços para baixo, mesmo diante dessa redução na expectativa de produção? Eu acho que o modelo americano ele mostra, né, um pouco mais de umidade para o Paraná, para Santa Catarina, né, dentro de uma perspectiva do que vinha demonstrando para trás. Né, a gente vem com o Paraná ainda, né, você vê o Deral mesmo, nessa semana reduziu a qualidade das lavouras. O clima ainda continua sendo um dos pilares, né, e obviamente vai continuar trabalhando tanto para cima quanto para baixo com uma volatilidade tremenda, colocando ou retirando essas chuvas. Né. Então esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente estar considerando. Nos próximos 10 dias a gente tem, né, bastante chuva aí prevista, e essas chuvas, obviamente, vão continuar sendo alvo, né, de ajustes lá em Chicago. Eu acho que também é uma digestão do relatório da Conab, a ideia de também chegamos a bater 12 pontos e recuperamos boa parte disso, ou seja, há um questionamento, né, de qual é realmente o tamanho da safra Brasil. Quando chegarmos com o USDA, qual vai ser o número que eles vão colocar para uma Argentina? Eu sei que muita gente fala que a Argentina vai compensar o Brasil. Vale a ressalva, vale dizer que a Argentina ela exporta muito mais, né, subprodutos, ela exporta muito mais o farelo, né, o óleo, enfim, do que efetivamente a soja. Então, tem que se tomar um cuidado em relação ao quanto que eu tenho de oferta total na América Latina com essa afirmação da Argentina. O Brasil, obviamente, né, o grande exportador, o grande player para essa exportação da soja em si. É óbvio que a Argentina pode aumentar sua participação, claro que sim, tá? Mas tem um questionamento também no Paraguai que passou maus bocados, como foi o Mato Grosso do Sul no início, né? A umidade de solo inicial, superficial, subsolo foi bastante preocupante aí até meados de dezembro, né? Final de novembro, início de dezembro, pelo menos, tá? Depois melhorou um pouco, mas ainda não está perfeito. O quanto que isso impactou por lá? Quanto deve se reduzir? Então, a gente continua, né, nessa semana, obviamente, início do ano, com compras um pouco mais fracas, né, apesar de a gente estar vendo um retorno, apesar de a gente estar vendo, né, as chuvas acontecendo e podem trabalhar essa oscilação, com muita coisa para acontecer até chegada do USDA. E esse USDA ele deve dar uma direção. Se ele vier baixista, obviamente, traz mais oportunidade de compras.
né, de produtos aqui mais baratos ainda, né, e da mesma forma, né, olhando para um cenário moderado ou até levemente altista, talvez a gente possa ver até um reposicionamento aí dos players, né, e um reposicionamento até dos fundos, dependendo desse relatório do USDA. Eu acho que pós-relatório do USDA tem muita coisa para acontecer ainda, climaticamente falando, na estação de cultivo, tá? Eu acho que é semana a semana agora para frente, com uma volatilidade tremenda. Não é à toa que em outras participações aqui, especialmente com o Alex, que a gente falava, né? Mas a gente trazia, olha, acho que travar um custo é importante, né? Buscar pelo menos um percentual do travamento desse custo é interessante. Tivemos várias oportunidades para trás. Agora, isso não quer dizer que com todo esse questionamento de safra, a gente tem encerrado as oportunidades. Ao que se desenha, novas oportunidades vão aparecer, mas, de novo, são oportunidades que o produtor ele tem que pesar um pouco e começar a remunerar essa recuperação de preço que pode vir, né, em breve, por conta de toda essa volatilidade e os cortes que a gente vai ver pela frente. Então, vamos com calma, vamos com cautela e vamos com estratégia. Monte a estratégia e execute-a, tá? Não fique furando ela porque voltou a subir. Ah, eu queria tanto, agora que chegou eu quero acima. Não, esse ano não é um ano de brincadeira. A gente continua refrisando essa mesma afirmativa. É um ano de você, né, passar a sobreviver, tirar o seu caixa, né, obviamente tirar o seu lucro e não sonhar com lucros tão exorbitantes, tá? Principalmente quando você fala do seu custo, né? Travá-lo e aí, obviamente, quer especular, tudo bem. Aí você pode especular, pode esperar, né? E fazer defesas esperando, né, uma quebra ainda maior no Brasil. Mas eu não deixaria de trabalhar com um produtor excepcional, de que ele tem que sim se defender à medida em que novas oportunidades aparecerem. Então, Rafael, o relatório do USDA dessa semana trazendo essas perspectivas pode mexer mais em Chicago do que mexeram essas expectativas da Conab? Eu acho que sim, a gente tem uma Conab que vem 2 dias antes, né? E aí, obviamente, mundialmente falando, eu preciso olhar também como é que fica, né, todo esse cenário de demanda, né? Essa demanda um pouco mais fraca agora, ela representa o quê? Eu tenho estoques mais, né, constituídos, por exemplo, numa China, ela vai trabalhar esse estoque dela agora, margem por lá está ruim, então eles vão trabalhar essa soja mais de reserva, ou não, agora aparecendo alguma oportunidade, como já está aparecendo, né, um preço muito mais barato do que vinha, então pode ser que ela se posicione. Então, entendendo o que o USA vai trazer para o lado da demanda, vai ser importante também. Lembrando que a gente também tem uma demanda fraca, né, pro óleo, né, de soja americano lá para perspectiva do diesel renovável para o momento que se esperava, que seria até maior, né, por conta de uma demanda enfraquecida aí, talvez, de um diesel que sazonalmente agora, a partir de fevereiro, por lá começa a aumentar, a gente começa a ter uma demanda muito maior, né? Então, tudo isso pode ajudar também, né, o USA não mexer muito nessa demanda, no esmagamento, continuar olhando para um quadro de oferta e demanda americano, talvez até um pouco mais apertado, estabilizado, que seja, um alívio pequeno, tá? Mas tudo isso agora, no dia 12, vai ficar definido, pelo menos é o número que vai ser tradeado, né? E esse número, obviamente, vai movimentar bastante, né, somado ao fato climático aqui, né, e as definições também diárias, né, como é que ficam as intenções, quem sabe, né, para a próxima safra americana. Vai ser mais área de soja, vai ser mais área de trigo, vai ser mais área de milho, obviamente. O que é que vai movimentar esse mercado? A gente vai ter que definir isso, né, e começar a definir agora e começar a falar de novo dos Estados Unidos. A gente vai começar a falar da colheita, da confirmação do tamanho de safra aqui, e ao mesmo tempo olhando para os Estados Unidos com essa intenção de plantio ficando cada vez mais conhecida, né? Então, boa sorte a todos aí até o dia 12, bastante volatilidade, bastante movimento, e se preparem com uma estratégia montada. E aí, Rafael, antes da gente encerrar, para olhar também um pouquinho para o milho, como é que ficou o mercado diante das novas projeções da Conab para o milho aqui no Brasil? O milho que teve uma quarta-feira de grande desvalorização, olhando ali para a Bolsa Brasileira B3, né? Sim, eu acho que nós tivemos realizações, obviamente, né, diante de um estoque um pouco mais aliviado, uma queda nas exportações, um quadro de oferta e demanda que continua apertado, né, quando a gente olha principalmente para uma relação de estoque e uso, mas quando você olha para um estoque recomposto, para as chuvas continuando, né, pelo menos
próximos 10 dias, a gente já começa a ver um plantio começar a acontecer, né, em algumas regiões que já estão colhendo. Então, essas chuvas agora favoráveis, uma realização de lucro, toda uma tendência ainda de ver o Chicago recuar ainda mais nesse milho, né, e uma tendência também de uma confirmação de que a exportação no Brasil chega, né, fechando agora, né, no final de janeiro, esse 22, 23, e a gente fecha um quadro de oferta e demanda talvez com uma exportação um pouco menor do que se projetava no primeiro momento, tá? A gente tem, né, um cenário que faz sentido, né? Uma quarta-feira, tira o pé, realiza lucro, bota dinheiro no bolso e vamos esperar um relatório do USDA para um reposicionamento. Isso não quer dizer que eu não acredite que os números venham, né, continuar a ser questionados também no milho, né? Acho que a Conab, na tendência, ela está certa, mas resta se saber se realmente esse clima vai ser, né, favorável, a gente vai ter prejuízo ou não. O fato é que o milho realmente ele é menor, tá? E a gente vai continuar vendo esse questionamento aí do tamanho da safra sendo precificado. A gente acredita que ainda vão haver mais oportunidades e talvez os preços venham a ser, né, aqueles preços que estavam se projetando, né, jogando CPEA novamente na casa dos 75, né, buscando até preços um pouco melhores. Então, é mais ou menos a visão atual agora em relação à Conab, né, os números que vieram da Conab. Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Agradecer novamente o convite, deixar o recado só que esse ano não é um ano, né, de a gente trabalhar muito a descoberto, né, arriscando totalmente. Lógico que tem números aí de preços que estão sendo colocados que são extremamente otimistas diante do que se projetava por conta dessa quebra. Eu diria para você que uma quebra 145, 140, realmente a gente deve ter uma recuperação expressiva, né? Números aí da Conab realmente precisam reduzir e caminhando para o 145, 140, a gente sim vai ter melhores oportunidades, mas eu preciso que isso seja confirmado. Lembra que tem muita safra, muita área de soja que foi plantada muito tarde, foi plantada em dezembro. Nem germinar, germinar nem acabou de germinar, né, vamos dizer assim, acabou de terminar de germinar, está em V1, e o produtor já afirma, não, vai ter quebra absurda, calma, tem chuva, tem toda uma estação de crescimento, né? Então temos que avaliar todo esse cenário aí dessas áreas, né, tão diferentes de momentos, né? Então vamos com calma, vamos com cautela. Eu acho que a estratégia, o melhor é desenhar essa estratégia, entendendo o seu custo, para a gente poder começar a defender. Eu não sei a minha produtividade. Pode ser que você tenha ainda alguma quebra, né, a ser confirmada e tudo mais. Então, vamos ser um pouco mais conservador nessas estimativas e vamos começar a posicionar um percentual disso. Mas, com certeza, lógico que não hoje, não nesses preços atuais, mas aparecendo essas novas oportunidades, vamos fazer sim e aperta o botão para defesa, né? Não quero que você venda, né, perdendo dinheiro, mas, obviamente, se defendendo nesse mercado. Então, eu acho que esse é o recado que tem que ficar. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando as movimentações desse mercado. Um abraço, até a próxima. Boa disposição. Obrigado, um abraço, fica com Deus. O Rafael Mandarino, diretor da AG Resource Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o mercado para os preços da soja no mercado internacional, no mercado brasileiro, o que tem movimentado os preços nesses dias. Essa quarta-feira foi marcada pela divulgação das novas projeções de produção do Brasil da Conab, que reduziu a safra brasileira das 162 milhões de toneladas iniciais para 155,3 milhões. Esse foi uma diminuição menor do que é esperada pelos produtores, e aí o Rafael explicando para a gente que foi uma redução até mais agressiva do que o conservadorismo da Conab previa para este momento, mas ainda é preciso novas revisões neste número. Rafael explicando que os números da Conab olham para os dados de momento, para o que já se tem confirmado, e aí ele destacando que teve muito plantio atrasado, plantio na época do Natal, plantio ainda em janeiro acontecendo, então tem muita coisa para acontecer, muita lavoura para se desenvolver ainda, e aí até lá esses números vão sendo revisados mês após mês, trazendo novas perspectivas.
De qualquer forma, mesmo diante dessa redução na produção aqui no Brasil, a soja lá em Chicago teve uma quarta-feira negativa, as cotações recuaram, e aí o Rafael Mandarino destacando que os números do USDA, que vão ser divulgados nesta semana ainda, trazendo perspectivas do Departamento dos Estados Unidos de Agricultura dos Estados Unidos para a produção do Brasil, para a oferta e demanda mundial, esses números devem ter mais força lá na Bolsa de Chicago do que essas divulgações da Conab de hoje, já que além dessa produção brasileira, também vão ser atualizadas questões de demanda, olhar para a China, safra da Argentina também tendo um peso importante nessa composição. Então, a partir do relatório do USDA nessa semana, o Chicago pode tomar um novo rumo, pode mudar a dinâmica dos preços da soja lá em Chicago. Então vale ficar acompanhando como é que vão ser essas divulgações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda essa semana com relação à oferta e demanda mundial. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas da soja, conforme o Rafael Mandarino já destacou aqui pra gente. Contrato janeiro 24 se encerrou a $12,28 o bushel, perda de 12,75 pontos. O março 24 valeu $12,36 o bushel, perda de 12 pontos. O maio 24 caiu 11,25 pontos, foi cotado a $12,47 o bushel. E o julho 24 valeu $12,55 o bushel, perda de 11,25 pontos. Agora o milho, você vai ver aí na tela, foi uma quarta-feira de estabilidade para o milho lá em Chicago. Março 24 valeu $4,59 o bushel, alta de 0,25 pontos. Maio 24 valendo $4,71 o bushel, sem movimentações. Julho 24 caiu 0,75 pontos e foi cotada a $4,81 o bushel, mesma queda do setembro 24, que fechou a $4,85 o bushel. Agora as cotações do trigo na tela, trigo também num dia de poucas movimentações lá em Chicago. Março 24 valeu $6,10 o bushel, alta de 0,75 pontos. Maio 24, $6,23 o bushel, elevação de 1,25 pontos. Julho 24 subiu 1 ponto e foi cotado a $6,31 o bushel, e o setembro 24 fechou valendo $6,43 o bushel, elevação de 1,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.